Vamos lá, quarto ano, todo mundo colocando na página 280 do livro de arte, certo? Vamos hoje aí para o nosso último assunto de arte, página 280. Vamos falar um pouquinho sobre o teatro, certo? Todo mundo abriu? Então vamos lá. Ô tio, o que é teatro? Eu já falei para vocês que teatro, não é isso? É a representação, não é isso? Os atores, eles vão representar. Por que a palavra teatro? Porque a palavra teatro vem do grego teatron, que significa lugar que se vê, certo? Na página 280, o teatro é feito em palco, certo? E existem 4 tipos de palco. Na página 280 tem o palco italiano, é um dos atores se representam de frente para a plateia. Deixa eu mostrar a vocês na página 280. Tá vendo? O palco italiano, onde os atores representam de frente para a plateia. Tem o palco de semi-arena, onde os atores representam em um espaço em meia lua, certo? Semi-arena, meia lua. E arena? É só lembrar do estádio de futebol. Eles se apresentam no centro e ao redor deles é tudo público, tudo plateia. Então, para lembrar da arena, lembra do estádio de futebol. Como se ali no centro do estádio de futebol fossem apresentar a peça de teatro e todo ao redor é público, certo? E a semi-arena é a meia-lua. E o palco elisabetano tem a característica de um palco misto, certo? É um espaço fechado, retangular, tem uma grande ampliação de proscênio em formato retangular ou circular. O elisabetano é uma mistura dos outros palcos, certo? O que é que eu vou pedir para vocês? Vocês vão pegar o marca-texto de vocês, certo? E vão circular aí, ó. Primeiro vão marcar aqui. A palavra teatro vem do grego teatron e significa lugar de onde se vê. Vai marcar essa linha e essa aqui, até ver, tá? Vai marcar, ó, no segundo parágrafo. A palavra teatro vem do grego teatron e significa lugar de onde se vê. Marcou, agora vamos ver os tipos de palco. Vocês vão circular, certo? Vão circular. Os 4 tipos de palco. O italiano se apresenta de frente, os atores se apresentam de frente para a plateia. O semi-arena, meia-lua. A arena lembra um estádio de futebol. E o elisabetano é uma mistura, certo? A página 281, nós vamos ler a característica e ligar para o tipo de palco correto. A primeira característica é a plateia disposta em semicírculo ao seu redor. Ó, a plateia disposta em semicírculo. Qual das 4 imagens é semicírculo? A terceira. Então, vai ligar a primeira informação para a terceira imagem, certo? Os atores representam de frente para a plateia. Onde é que os atores estão de frente para a plateia? Aqui, as cadeiras e eles de frente. A primeira imagem. Vão fazendo junto comigo. Tem a característica de um palco misto, certo? Então, o palco misto tem forma circular, retangular. Esse ou esse? Ó, aqui o misto. E o palco fica no meio da plateia. Ó, aqui, ó. No meio. Certo? Marcaram? Bem facinho ligar aí. E vamos para a página 282. Na página 282, nós vamos estudar os elementos estruturais do palco italiano.
Vamos conhecer alguns termos dessa estrutura teatral que fazem parte do palco italiano. Palco, proscênio, coxias, urdimento ou varas cênicas, ciclorama, cenografia, bastidores, plateia e o fosso. Certo? Vamos lá, acompanhando a leitura. Proscênio é a parte do palco que está na frente do cenário. Aquela parte da frente é o proscênio. Coxias é a parte lateral do palco, é onde artistas e músicas aguardam o momento de entrarem. É na coxias que eles se preparam. Fica ao lado do palco e eles vão se preparando para entrar. As varas cênicas. O teto do palco possui barras de metal utilizadas para pendurar partes do cenário e dos equipamentos de luz. Certo? Essas barras de metal são as varas cênicas. Tá vendo que tia botou uma estrelinha aqui? Vocês vão marcar com marca-texto, tá? Ou marca ou circula varas cênicas. Certo? Circularam? Página 283. Ciclorama é uma tela clara que cobre o fundo do palco. É possível projetar imagens complementando o cenário, o espaço cênico. Aqui tem a apresentação, tá vendo aí, de teatro. E por trás há uma tela que complementa o palco. Certo? Às vezes o teatro aqui está se passando uma cena que acontece no campo. Aí vem aqui atrás, no ciclorama, e coloca imagens que projetem o campo. Certo? Esse ciclorama vocês também vão circular. Ó. Certo? Circulem o ciclorama, que é a tela clara que cobre o fundo do palco para projetar imagens. Cenografia é a arte de realizar decorações cênicas, sendo o conjunto das decorações utilizadas na cena, como os acessórios, os adereços e a iluminação. Também encontramos a cenografia no cinema e na televisão. Então, cenografia é a decoração da peça de teatro, certo? Como vocês podem ver aí do lado, ó, a cenografia, né, isso como se fosse algumas casas, alguns monumentos, aí fez a cenografia, que foi a decoração usada para essa peça de teatro. Na página 284, nós temos agora os bastidores. Os bastidores é a parte de trás do palco, onde ficam cenários, onde ficam elementos cênicos, onde ficam os figurinos e objetos que vão precisar na obra de teatro. Então, os bastidores. Aqui os meus bastidores, tá certo? Quem tá aqui nos bastidores das nossas aulas? Tia Priscila e tem o tio da informática, tio Bruno. Estão ali nos bastidores, organizando tudo para fazer a nossa aula acontecer. A plateia do teatro é quem vai assistir, certo? Hoje vocês são minha plateia, vocês estão me assistindo. No teatro, a plateia é quem vai assistir, certo? Plateia é bem facinho, né? E o fosso é a parte do palco que pode descer para abrigar uma orquestra sem cobrir a visão do palco. Esse fosso pode ter mecanismo próprio para subir e descer, certo? Então, o fosso é aqui a parte do palco que ele desce para abrigar caso tenha um grupo de músicos que fazem parte da encenação teatral. Eles descem e sobem conforme a necessidade na hora da apresentação. Na página 285 tem uma atividade, mas eu vou modificar essa atividade, certo? No livro diz assim: em grupos de 5 alunos, vocês já sabem que em grupos não vão poder fazer, façam uma maquete de um palco com os elementos que vocês conheceram neste capítulo. Escolham um suporte grande, selecionando o espaço que será feito de palco. Lembre-se de inserir outros elementos do teatro, como cenografia, proscênio, coxias e urdimento.
Utilize o espaço abaixo para realizar o esboço de sua maquete. Depois dos trabalhos prontos, organize a exposição. Essa atividade aqui, tia reformulou, tá certo? E não vai ser como tá aqui. Então, terminou o vídeo, vai estar lá no WhatsApp explicando todinho o que é que eu vou querer que vocês desenhem aqui, tá certo? Então, não vão ler aqui. O que vocês vão desenhar aqui, eu vou colocar lá no WhatsApp, tá bom? Foi facinho o nosso assunto de hoje, de arte? Certo. Eu quero que vocês vão pegando o livro de matemática de vocês. Vão preparando aí o livro de matemática, que eu vou pegar o meu também, tá certo? Voltei com o meu. Hoje nós vamos estudar direção, página 126. Direção na página 126. Vamos lá para a leitura. Alice e Laura gostam muito de brincar na pracinha que fica em frente à farmácia. Lá, dentre muitas brincadeiras, a preferida delas é a do robô humano. Elas brincam de robô humano no quadriculado que está pintado no centro da pracinha. A tarefa é comandar a amiga de uma ponta a outra do quadriculado. No entanto, o robô humano só pode andar para frente ou girar para a direita ou para a esquerda. E a comandante não pode pisar no quadriculado. Tem aí, vocês estão vendo, Laura? Aqui, ó, deixa eu chegar bem pertinho. Estão vendo Laura aqui? A posição inicial de Laura, ela tá de frente. Aqui, como eu tô para vocês. Tia, eu quero que Laura dê um quarto de volta. Eu tô aqui de frente para vocês, certo? Um quarto de volta, gente, é só um passo. Ou para a direita de vocês, certo? Ou para a esquerda de vocês. Então, todo mundo de frente, em pé. Fica em pé, igual o tio Osael aí na hora da aula. Certo? Vocês vão ter que virar, vão ter que dar um quarto de volta para a direita. Ó, um quarto de volta para a direita. Um quarto. Todo mundo para a direita? Certo. Agora eu quero todo mundo de frente novamente. Vocês agora vão dar um quarto de volta para a esquerda. Todo mundo comigo, ó. Um quarto de volta para a esquerda. Lembrem que tia está falando da esquerda de vocês. Da esquerda de vocês. Vocês não estão assim de frente para a tia? Certo? Então dá um quarto de volta para a direita. Certo? Então de frente para a tia de novo. Um quarto de volta para a esquerda. Certo? Tia fez aqui porque ela está à direita de vocês. Certo? Então todo mundo de novo. Um quarto de volta para a direita. Todo mundo. Um quarto de volta para a esquerda. Certo? Fizeram? Então vamos fazer o exercício e vamos tirar de letra. Vamos lá. Página 127. Em dupla, no caso, sua dupla vai ser a tia aqui. Vamos descobrir quais são os comandos necessários para Alice percorrer os caminhos traçados a seguir. Observem a posição da menina e considerem que ela sairá do ponto X. A menina, viu, gente? Façam de conta e fiquem na direção da menina. Vamos lá fazer. O que foi que a menina fez? Ela andou um passo para frente. Então, todo mundo aí na linha vai colocar um passo para frente. Deixa eu botar aqui a imagem para vocês.
Tá vendo aqui a menina? Tá vendo? Ela deu um passo para frente. Certo? Quando ela deu um passo para frente, escreveram, botem aí, aqui, ó, nas linhas aí de vocês, na primeira linha. Ela deu um passo para frente. Quando ela deu um passo para frente, ela girou quanto? Ela deu um quarto de volta. Ela deu um quarto de volta para a esquerda dela ou para a direita? Lembre-se que ela está de frente aí para a imagem. Ela andou um passo, escrevam, andou um passo, deu um quarto de volta, ó, um quarto de volta para a esquerda. Vejam que eu estou falando bem devagarzinho, que tudo que eu estou falando é o que vocês vão escrever na linha aí do exercício de vocês. Vamos voltar para descrever o caminho da menina. Ela saiu e ela deu um passo para frente. Tá vendo aí a primeira setinha? Escrevam. Andou um passo para frente. Andou um passo para frente. O que foi que ela fez? Vai para outra linha. Girou, deu um quarto de giro para a esquerda. Ó a menininha, ó, ela girou para a esquerda. Certo? Então, primeiro, repetindo, deu um passo para frente, girou um quarto de volta para a esquerda. Quando ela girou, o que foi que ela fez? Outra linha. Deu mais 2 passos. Ó, pode ver que tem 2 setinhas. 1, 2. Quando ela deu mais 2 passos, ela deu outro 1 quarto de volta. Ela girou 1 quarto para a direita. Vamos lá, eu quero todo mundo escrevendo para não se perder. Ela andou um passo, voltei, ó, certo? Porque eu sei que vocês já escreveram. Ela andou um passo para frente. Deu um quarto de volta para a esquerda, certo? Um quarto de volta para a esquerda e andou mais 2 passos para frente. 1, 2. Andou mais 2 passos para frente, certo? Agora, a quarta movimentação dela. Ela deu um quarto de volta para a direita, ó. Um quarto de volta para a direita. Um quarto de volta para a direita. E andou mais 2 passos para frente. Um quarto de volta para a direita e andou mais 2 passos para frente. E agora, o que foi que ela fez? Um quarto de volta para a esquerda. Um quarto de volta para a esquerda. Tá vendo? Ela estava aqui. Ela virou um quarto para a esquerda e deu mais 2 passos para frente. Deu mais 2 passos para frente. E deu um quarto de volta para a direita. Certo? Vocês têm que escrever todo o percurso que ela fez, tá certo? A menina deu um passo para frente, girou um quarto de volta para a esquerda e deu 2 passos. Girou um quarto de volta para a direita, deu mais 2 passos. Girou um quarto de volta à esquerda, deu mais 2 passos. E girou novamente um quarto de volta para a direita. Certo? Agora aí embaixo tem assim: você será o robô humano. Comece do ponto X em vermelho e obedeça a posição indicada. Então todo mundo está com lápis vermelho que tia solicitou lá no WhatsApp, certo? Pegou o lápis vermelho para fazer a questão de número 2. Você será o robô humano. Comece do ponto X, do ponto destacado com um X em vermelho e obedeça a posição indicada. Depois siga as ordens e trace o caminho percorrido
na malha quadricular. Tia vai fazer aqui com preto, tá certo? Porque o vermelho dela tava muito fraquinho, mas vocês são vermelho, certo? E o preto fica melhor mesmo para vocês visualizarem. A menina tá aqui, não tá? Então vamos lá. 2 passos para frente. Ó. Vamos lá. Vamos lá, façam aí a setinha. 1, 2. Então ela andou 2 passos para frente. Daí os 2 passos dela. Ela deu um quarto de volta para a esquerda, ó. Então ela vai virar para a esquerda. Se virar para a direita, ela vai descer. Gire um quarto de volta para a esquerda. Vai ser para cima, certo? E ande 3 passos para frente. Então ela vem para cá e vai andar 1, 2, 1, 2, 3, certo? 2 passos para frente, 1 quarto de volta para a esquerda e 3 passos para frente. 1, 2, 3, certo? E agora vai andar 2 passos para trás. Ela tá aqui e vai andar para trás. Então ela vai andar 2 passos, certo? Então ela vem aqui, ó. 1, 2, certo? Fizeram aí? Façam de vermelhinho, bem lindo aí o de vocês. Muito bem. Página 128. Desculpa, 129. Laura está brincando de cabra cega com outras crianças. Olha a Laura aí no meio do círculo. Elas combinaram de a cabra cega ficar dentro de uma roda. Ninguém poderia sair do lugar na roda. Apenas a cabra cega poderia se mover para capturar uma criança. Observe na figura como elas estão posicionadas. Laura está de frente para Ana. Agora, faça a dupla com a colega e vamos responder as questões. Letra A. Todo mundo aqui na 129. Estão vendo aí o círculo da brincadeira? Para ficar de frente para Alice, venho bem pertinho aqui para vocês. Olha a Laura aqui no meio. Para ficar de frente para Alice, o que Laura deve fazer? Laura está virada para frente de Ana. Para ela virar para Alice, ela vai ter que dar o quê? Só 1 quarto de volta. Então, ela tem que dar 1 quarto de volta. Para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Olha aí a direita dela, tá certo? Então, ela tá para Ana, ela vai dar 1 quarto de volta para a direita e vai ficar de frente para Alice. Certo? Ela vai ter que dar só um passinho, 1 quarto de volta. 1 quarto não, desculpa. Ó, quantas rodinhas tá a rodinha aqui, ó. Que vai fazer assim fininho para marcar para vocês, vejam. Deixa eu passar aqui. Essa rodinha aqui, ela não tá dividida em 4, ela tá dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então ela vai dar um passo de 8, certo? Partes que foi dividida a roda. Então ela vai girar, ó, 1/8 de volta para a direita. 1 para a direita, ela está na frente de Alice, certo? Se Laura desejar ficar de frente para Carlos, Laura está aqui. Olha onde está Carlos. Laura e Carlos. Se Laura desejar ficar de frente para Carlos, o que ela deve fazer? Se ela estava de frente para Ana, para ir para Alice, ela deu um giro de 1/8, não foi isso? Uma vez só ela girou. Dos 8 coleguinhas que estavam aí ao redor. Para ir para Carlos, o que é que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que girar, ó, 1, 2. Então, ela vai ter que girar 2/8 para direita. Certo? Que Carlos também está à direita dela.
2, ó, porque ela vai ter que girar 1, 2. Das 8 partes que está dividido o círculo. Então, ela vai ter que girar 2/8 para a direita. Se Laura girar meia volta para a direita, ela vai ficar de frente para quem? Ela está aqui. Meia volta, ó, ela vai ter que dar meia volta e vir para a outra metade do círculo. Ela está em uma metade e ela tem que dar meia volta para vir para a outra metade. Então, ela vai ficar de frente para Mateus. Estão vendo Mateus aí embaixo? Mateus com M maiúsculo, tá? Nome de pessoa. Se ela der, ó, metade da volta, ela tá aqui, ó, metade, ela vai ficar de frente para Mateus. Se Laura der um giro de 1/8 de volta para a esquerda, Laura vai dar um giro de 1/8 de volta para a esquerda. Quem vai ficar na frente dela? Ó, 1/8. Certo? Laura tá aqui e vai girar 1/8, só vai dar um passo para a esquerda, ó. Quem vai ficar? Maria. Certo? Para ficar de frente para Beto, quanto Laura deve girar? Laura está aqui e quer vir para Beto, então ela tem que girar 1, 2. Ela tem que girar 2/8 para a esquerda. Certo? Segundo, no relógio de ponteiros também podemos observar os giros. Observe como fica um relógio de 15 em 15 minutos, entre 12 e 13 horas, para completar as frases. O primeiro relógio aí, estão vendo? O primeiro relógio está marcando 1h15, certo? E ele pergunta assim: o giro dado pelo ponteiro grande em minutos, em quantos? O giro dado pelo ponteiro grande. Então, ele estava aqui e eles, para vir para o 3, se passaram 15 minutos, ó. 5, 10, 15. Então, completem aí na página 129, letra A. O giro dado pelo ponteiro grande em 15 minutos, coloca aí o número 15, corresponde a um giro de... Aqui, ó, vamos dividir esse reloginho, certo? Em 4 partes. Certo? Em 4 partes. Os 15 minutos equivalem a quanto de volta? Os 15 minutos equivalem a quanto de volta? E aí, estão pensando? Lembre-se que está dividido em 4. Então, é 1/4 de volta. Coloquem aí no outro quadradinho. Eu não tenho como colocar, porque o meu lápis é muito grosso, certo? Mas eu estou aqui na letra A. O giro dado pelo ponteiro grande em 15 minutos responde a um giro de 1/4 de volta. Certo? Letrinha A, 1/4. Letrinha B. O giro dado pelo ponteiro grande em... Agora é o outro relógio. Ó, o giro dado pelo ponteiro grande, vamos dividir nosso relógio, certo? Em 4 partes, certo? O giro dado pelo ponteiro grande equivale a o quê, ó? 1, 2. Equivale a 2/4 de voltas, certo? Então, esse aqui é a letra B. Em 30 minutos, ele dá 2/4 de volta. Ó, 1, 2. Certo? Vamos para a letra C. A letra C tem outro relógio.
que agora está marcando 1h45. Eu divido novamente o meu relógio para eu lembrar que são 4 partes, certo? Quantos minutos eu falei? Então, o ponteiro grande em 45 minutos equivale ao quê? 1, 2, 3. A 3 quartos de hora. Colocaram aí? E a letrinha D, agora eu tenho outro relógio. O giro dado pelo ponteiro grande em quanto? Agora ele deu a volta da hora toda, ó. Em 60 minutos, certo? 60 minutos ou, tem aí o espaço para colocar o número também, ou 1 hora. 60 minutos, que é igual a 1 hora, corresponde a quanto de volta? Corresponde a uma volta inteira. Ó, ele deu a volta inteira no relógio. Certo? Letrinha D. 60 minutos, que equivale a 1 hora, e o ponteiro deu uma volta completinha. Saiu e voltou. O terceiro, ainda sobre horas, tá? A atividade anterior nos ajuda a perceber que 1/4 de hora é o mesmo que, vocês sabem que 1 hora tem 60 minutos. Não pode esquecer, 1 hora tem 60 minutos. 1/4 de hora vai ser 60 dividido por 4, certo? 1/4 vai ser 60 dividido por 4, que vai dar quanto? 15 minutos, ó. 1/4 de hora é o mesmo que 15 minutos. Vai colocar só o número 15 aí. Letra B. Meia hora é o mesmo que 30 minutos. E 3/4 de hora é o mesmo que 3/4 de hora. Vai ser o mesmo que 45 minutos. Observe a trajetória de Theo em uma brincadeira. Theo deu 10 passos para frente. Ó. Vou desenhar Theo, tá bom? Vocês sabem que eu sou ótima de desenho. Para vocês matarem aí a saudade do meu desenho. Olha Theo, que lindo. Botar a bermuda em Theo. Pronto. Theo, nós vamos ter que desenhar o caminho que Theo fez. Theo, ele dá 10 passos para frente. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 passos para frente e deu um giro de 1/4 para a direita. Ele está aqui de frente e ele deu um giro para a direita. E quando ele deu o giro para a direita, ele deu mais um giro para a direita. Ele girou para a direita e girou novamente. E andou mais 10 passos. Ó. Girou, girou e andou mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10 passos para frente, deu 1/4 para a direita, 1/4 para a direita e mais 10 passos para frente. Desenharam aí a trajetória de Theo? Vejam só. Tia Theo, certo? Tia Theo, olha aí no livro de vocês. Theo não tá assim? Então ele deu 10 passos. 1, 2, 3, 10. Aí diz que ele deu um giro, 1/4 de giro para a direita de Theo. Deu um giro para a direita e deu outro 1/4 de giro. E andou 10 passos para frente. Foi o que nós desenhamos, ó. Certo? O que aconteceu com o Theo? Vejam, ele saiu daqui e voltou para onde? Para o mesmo lugar. Ele andou isso tudo e voltou para o mesmo lugar. Então, todo mundo vai colocar na letra B que ele voltou para o mesmo lugar.
Certo? Então, todo mundo escrevendo aí na letrinha B que ele voltou para o mesmo lugar. 131, vamos lá. Antigamente as pessoas costumavam usar listas telefônicas ou catálogos de telefone, que incluíam um mapa quadriculado das cidades, para facilitar a localização das ruas. A mãe de Mateus tinha um desse catálogo em casa. No dia do aniversário de Alice, enquanto se preparava para a festa, Mateus descobriu que havia perdido o mapa feito por Alice. Para sua sorte, tinha um endereço anotado na rua. Mostrou o endereço para a mãe e ela foi rapidamente ao catálogo telefônico para pesquisar como chegar até a casa de Alice, que mora na Rua da Alegria, número 40, no bairro dos Sentimentos. No catálogo encontrou algumas orientações que a levaram ao mapa 25. Olha o mapa aí do lado. Para localizar a rua da casa de Alice. Letra A. Determine a localização da rua de Alice no mapa 25, indicando a letra e o número. Veja, a letra e o número. Certo? Vamos lá? Vamos lá. A casa de Alice fica, lembra qual é a rua? Quem guardou lá o mapa? Aqui, ó. Tem lá naquele mapa da aula passada. E se vocês lerem aqui, tem aqui, ó. Rua da Alegria, número 40. Então, vamos procurar a Rua da Alegria. A Rua da Alegria. Achei, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Rua da Alegria. Quais são as letras para se chegar na Rua da Alegria? Letra C. C. Em qual número? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. C, 5. Mas também tem um pedacinho da rua em outra letrinha, ó. Veja, aqui ainda é Rua da Alegria. No B, olhem bem com calma para ver aí que é a Rua da Alegria. No B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, na C5 tem uma parte da Rua da Alegria e na B6 tem uma outra parte. Olhem bem com calma que as letrinhas são bem pequenininhas. Agora indique a localização da Rua de Cristina no mapa. Certo? Tem o nome aí Cristina. A localização da Rua de Cristina. Tá vendo aí? Cristina tá aqui, ó. Ó o nome, Cristina. Tá na letrinha A no número 5. Então, vai marcar um X. Certo? A5, que é de Cristina. Agora, vamos descobrir qual a rua está localizada. G4. Procura a letrinha G, número 4. G. 1, 2, 3, 4. Ó, que endereço é no G4? Avenida Cruz. Tá vendo? Avenida Cruz Alta, aqui, ó. Meu livro tá cortadinho, não sei se de você está. Avenida Cruz Alta, G4. E na B8? B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que endereço é esse? Cruzeiro do Sul. B8, a Rua Cruzeiro do Sul. Coloca aí. Na letra C, A7, ó, A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também é ainda a Rua Cruzeiro do Sul, certo? Pode ver, ó, tem um nome aqui, mas ela vem até aqui. Então, A7 também é Rua Cruzeiro do Sul. Letrinha D, A4, A4, ó, A, 1, 2, 3, 4. Rua da Gargalhada. Certo? E na letra E, E3. E, 1, 2, 3. Rua do Sorriso. Certo? Para que vocês confiram, tia trouxe assim. Vou segurar um pouquinho para que vocês passem aí pro livro de vocês. Certo?
Vamos agora para a página 132. O Aprender Brincando, vocês vão fazer esse joguinho em casa com mamãe e com papai, tá certo? Vão fazer, vão destacar lá o material de apoio. Tem aqui as instruções, é bem bacana jogar essa batalha naval. Agora, o segundo da 132 nós vamos fazer agora. O jogo representado a seguir estava quase no final. Quais são os palpites para acertar as figuras que ainda restam no tabuleiro? Eu sei que o círculo está em A4, o quadrado está em D3 e o triângulo está no I1. Então, os palpites serão as letras e os números das figuras. Quais serão os palpites? Vão escrever círculo, círculo. Qual a localização do círculo? A4. Certo? Quadrado. O quadrado no D3, certo? E o triângulo no I1, certo? Então, círculo A4, quadrado D3 e triângulo I1. Certo? E a página 133, observe o quadriculado a seguir e dê a localização. Certo? Estão vendo aí que tem as formas planas, né? Isso aí na tabela, e tá elas aqui. E o que é que vocês vão ver? Vão olhar a fórmula e vão colocar em qual letrinha, em qual número está. A primeira, o triângulo. Onde é que está o triângulo? O triângulo está em qual letra? Letrinha B, em que número? 3. Então, o triângulo está na B3. Aqui, ó. Certo? O pentágono. O pentágono está na A, olha ele aqui, ó. A1. A1. Colocou aqui. A1. O quadrado. O quadrado, ó, tá na letrinha E. Tá vendo? E4. 1, 2, 3, 4. E4. Colocou aqui. Certo? A setinha lilás tá na letrinha F3. O hexágono verdinho aqui, ó, tá na C5. A estrelinha tá no I1, ó, I1. Tem aí, ó, o quadrilátero azulzinho, está na G2, certo? O círculo tá na I5. A estrelinha verde, H3, facinho esse, né? E a forma oval aí tá no D2. É só olhar a imagenzinha e ver qual é a letra e o número que ela está. Facinho, facinho. E embaixo tem uma planilha eletrônica. Qual o endereço, letra e número dos números a seguir, certo? Então, vocês vão colocar a letra e o número que está o número 3. Certo? O número 3 está em qual letra? Letra B. Certo? Letra B em que número, ó? Vê aí em qual linha ela tá. B5. Certo? O número 67 tá em qual letra, ó? D. Em qual número? 5. Certo? O número 4 tá em qual letra? F. Certo? Em qual número? Vem aqui na linha para ver qual é o número. 9. E o último é o 6. O 6 está na letrinha B. Em qual número? 10. Facinho, facinho. Certo? Terminamos hoje o nosso livrinho de matemática. Qualquer dúvida, lembra do aplicativo que eu falei?
certo? Depois das aulas de Tiosaelma, né? Vocês sabem que nós combinamos um horário. E só é clicar lá no link que eu mandar e entrar para correção, tá certo? Qualquer dúvida me fala lá no WhatsApp, tá bom? Beijos!
Bom dia, quinto ano. Saudade de vocês. Estamos de volta. Olha só, hoje vamos fazer a nossa revisão de português, tá bom? Aqui, ó, anotem na agenda de vocês. Revisão de português. Uso do ICE com C, ICE com SS, certo? E vamos revisar verbo principal e verbo auxiliar. Peguem o livro de vocês e vamos acompanhando. Lembrando, dúvidas, chama a tia no zap, tá bom? Anotem aí a agenda de vocês para nossa revisão de português. No caso é a continuação, tá bom? Certo? Vamos lá. Abram um livro de vocês na página 46. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Como seria a Terra se os dinossauros ainda existissem? Lembrando, como tem aqui, ó, reticência entre conchetes, é um fragmento de um texto, tinha bem mais, mas aqui colocaram a parte, um fragmento mais importante. Por exemplo, poderíamos domesticar alguns desses animais para que eles servissem como meios de transporte, tal como cavalos e camelos, ou quem sabe construir um exército para melhorar as defesas de nosso país. Que loucura, hein? Uma indústria que poderia se beneficiar bastante é a da moda. Bolsas, jaquetas e sapatos com o couro desses animais. Com o couro desses animais poderiam fazer muito sucesso nas passarelas internacionais. Já imaginou andar por aí com uma carteira feita de tiranossauro? É muito pouco provável, entretanto, que os próprios lagartos desenvolvessem algum tipo de inteligência como a dos humanos. Por isso, cenários mais fantasiosos de um brotossauro ocupando a presidência da República devem mesmo ficar apenas no universo da imaginação. Aqui, na página 47, temos um exercício. O que você faria se estivesse andando pela rua e um dinossauro surgisse? Misericórdia, eu caía durinha. Correria, assustado ou ficaria para tirar umas fotos? Tem tanta gente do quinto ano que gosta de estar tirando foto. Sei não, viu? E aí? Tem gente corajoso? Converse com seus colegas a respeito. Ou vocês trocam essa ideia no zap ou em casa com os familiares. Eu já estou dizendo a minha resposta, viu? Eu cairia durinha. Se o tiranossauro... O segundo. Esse primeiro é só oral mesmo, tá bom? Vocês irão discutir entre vocês. Segundo. Se o tiranossauro Rex ainda existisse, será que ele poderia ser domesticado? O que é que vocês acham? Vocês aí que entendem muito de dinossauro. Você gostaria de ter um em casa ou seria muita maluquice? Exponha sua opinião e seus argumentos para seus colegas. Então, esse segundo também aí é uma questão oral, tá bom? Vocês irão discutir em casa com o colega, com o irmão, com a mãe, com o pai. Terceiro, releia o título do texto. Como seria a Terra se os dinossauros ainda existissem? E aí? Analise o verbo destacado. Tia, qual é o verbo aí? O verbo existir. Tá em negrito aqui no final. Esse verbo destacado, existir, ele expressa, primeiro, uma ação ocorrida no passado, uma ação que se realizará no futuro, ou uma ação que poderia ter acontecido. E aí, a última alternativa, uma ação que poderia ter ocorrido, ok? Quarto, encontre no texto outros verbos que transmitem a mesma ideia e transcreva-os abaixo. Então, tem os verbos poderíamos, servissem, poderia, poderiam e desenvolvessem, ok? Quinto,
Escreva nas linhas a seguir o nome de filmes que você possa ter visto de dinossauros. Se não conhece, pesquise alguns e leia na próxima aula para seus colegas. Esse exercício já fizemos na sala, mas se por acaso tem alguém que não fez, você faz agora. E mesmo quem já fez, dá uma lida novamente, tá bom? Então temos como sugestão de filmes Em Busca do Vale Encantado, Jurassic Park, O Mundo Perdido, Dinossauro, Jurassic Park 3 e King Kong. Essas são algumas sugestões que vocês podem colocar no quinto, tá bom? Mas vocês podem pesquisar outros também, sem problema algum. Agora vamos à página 48. Na página 48 tem o seguinte. Não precisa aqui em cima não, vamos para cá. Ó. Veja. Aqui vamos analisar os verbos existir e surgir, tá certo? Então, e logo depois tem as seguintes palavras: maluquice, esquisitice e criancice. Em cima tem os verbos, né, de existir, que vem aqui, ó, existisse, surgisse. E aqui embaixo temos maluquice, esquisitice e criancice. Tia, mas por que aqui em cima existisse está com ISS no final? Tia, porque surgisse está com ISSE no final. E maluquice termina com ICE, esquisitice, ICE e criancice termina com ICE. É o que tia vai explicar para vocês e vai cair na prova, tá certo? Vejam, quando a palavra ela é um verbo, certo? Ela vai aqui, ó. Todas as palavras pronunciadas, cadê? Todas as palavras que a gente leu aqui, elas são pronunciadas com o mesmo som final. No entanto, de forma diferente. Quando é um verbo, ela vai receber no final ISS, certo? E quando a palavra ela for um substantivo, ela passa a ser um adjetivo com ICE. Maluquice vem de quê? De maluco, né? Maluco é o substantivo. Então, maluquice é o adjetivo do maluco. Então, ele vai ser com ICE. Temos aqui, ó, um exemplo. Imagina a bizarrice se surgisse um dinossauro no meio da escola. Então, bizarrice vem de bizarro, certo? Bizarro é um verbo? Não. Então, ele passa a ser um adjetivo, né? Bizarrice, com ICE. Vamos aqui aos exemplos que tia trouxe para vocês. Olha aqui, ó. Se vocês puderem anotar, melhor ainda. Uso do ICE, ISSE. ISSE se usa em verbos. ICE se usa em substantivos. Quando substantivos eles passam para adjetivos. Temos aqui os exemplos, ó. Temos os substantivos. Aqui, ó. Maluco, esquisito, criança, chato, doido, tolo. Eles passam aqui a adjetivo com ICE no final. Já quando, aqui, ó, são verbos, ó, existir, chorar, surgir, dormir, explodir, e aí verbos, ações, fenômenos da natureza, ou seja, movimento. Se liga aí, verbo, movimento, movimento. Então, quando é verbo aqui, gente, ele vai passar com ISSE. Substantivo, tá bom? Substantivo, quando passa aqui, ó, pra cá, vem com ICE. Verbo, ISS,
é, certo? Por exemplo, comer, como é que fica? Comesse, com ISS, estudar, como é que fica? Estudasse, ISS, ok? Anotem para vocês darem uma estudada melhor. E dúvidas, pergunta lá, tia, no zap, ok? Pronto, vamos agora a verbo principal. Não, gente, desculpa, voltando aqui, ó. Na página 49, temos um exercício. Primeiro, aqui, ó. Completa as palavras com a ação adequada de acordo com o verbo ou adjetivo entre parênteses. Estava muito cansado. Se eu não. Aí tem aqui embaixo, dormir. Dormir é o quê? É um verbo. Então passa com SSE. Qual é a ação do verbo dormir? Né? Dormisse. Então fica aqui, ó, dormisse. Aqui embaixo tem: o filme foi surpreendente. Eu não esperava que a bomba... Aí tem aqui, ó, explodir. Explodir é um verbo. Então, explodisse, ISSE. Letra C. Não quero brincar com esse jogo. É uma chatice. Chato. Chato é o substantivo. É isso? E o adjetivo de chato, chatice. Certo? Vem com ICE. Adorei brincar na chuva. Foi uma doidice. De doido. Qual é o adjetivo para o doido? Doidice, certo? Então, ICE. Aqui embaixo. Ter um tiranossauro rex de estimação é uma tolice. Vem de tolo. Tolo é verbo? Não. Então, vem aqui, ó, tolice, ICE. Certo? Aqui embaixo. Se ele ainda existisse, nunca poderia ser domesticado. Existir é verbo? Sim. Então, existisse, ISSE. Aqui vocês têm uma tirinha, tá certo? São apenas 3 quadrinhos, que é um fragmento de uma história em quadrinho. Aí vocês leem direitinho e vamos à pergunta. Qual foi a reação do dinossauro roxo diante da resposta do dinossauro? Aqui, ó. Você me ama, Olavinho? Mas é claro. Quanto? Um tantão assim. Credo, só isso? Então, quando ele respondeu, olha aqui, ó, como foi que ele ficou, roxo? A expressão dele foi de tristeza, decepção e entusiasmo. Ele ficou como? Ele ficou como, gente? Decepcionado. Agora vamos à página 65. Vamos a verbo principal e verbo auxiliar. Verbo principal e verbo auxiliar. Tia, mas o que é verbo? Lembra o que é verbo? Ações, fenômenos da natureza. Resumindo, movimento, ação. Ok? Temos aqui, história em quadrinho. Primeiro, temos uma leitura de imagem, um texto não verbal. Não aparece nada escrito, é apenas a leitura da imagem. Temos aqui um robozinho, o que é que ele está fazendo? Lendo, não é isso? Lendo, entusiasmado, alguma coisa. Aí aqui. Que livro você está vendo? Ele responde, O Pequeno Príncipe. Por que está lendo o livro físico e não uma versão digital? Se hoje a gente vai lá na internet e tem várias versões digitais, não é isso? Ao invés de pegar o livro assim, no papel. Aí ele responde, acho aconchegante, sentir a textura no ano, gente. Verbo principal e verbo auxiliar, tá certo? Como vocês viram aqui, ó. Temos uma história em quadrinho, em que temos aqui um robozinho que está lendo um livro, igual a esse aqui, ó, um livro físico, certo? Aqui tem alguma coisa escrita? Não. Então é uma leitura de imagem, uma leitura não verbal, porque não tem nada escrito.
certo? Aí aqui, ó, chega o drone e pergunta: o que você está lendo? Aí ele responde: O Pequeno Príncipe. Aí o drone, ó, lembrando aqui o balãozinho de fala, tá vendo? Por que está lendo o livro físico e não a versão digital? Aí ele responde: acho aconchegante sentir a textura do papel e o cheiro do livro. O livro físico, que é esse que tia está com ele na mão. Vamos à página 66, que é do exercício. Tem aí o primeiro. O que é uma versão digital de um livro? Primeira opção: é a mesma história, porém reduzida? Não. Segunda opção: é o mesmo livro escrito em uma linguagem mais moderna? Não. Terceira opção: é o livro em um arquivo digital para ser lido em tablets. Esse outro nome aqui que eu não sei, né? Tia Glória que sabe. Por exemplo, então é isso. Resumindo, que é um livro digital, é um livro que está em um arquivo lá no computador, ok? Então, terceira opção. Segundo, o livro que o robô está lendo é um clássico da literatura mundial. Muito bom de ser lido, gente. Maravilhoso, tia já leu. Qual das ilustrações a seguir corresponde a essa obra? Ele está lendo o quê? Pequeno Príncipe, João e Maria ou a Cinderela, a Bela Adormecida? Pequeno Príncipe. Terceiro, qual é a sua opinião sobre a afirmação do robô no último quadrinho? Discuta com seus colegas e o professor sobre o assunto. Que diz o seguinte no último quadrinho, volta lá. Ele diz o seguinte: acho aconchegante sentir a textura do papel e o cheiro do livro. Então ele acha melhor esse movimento aqui, ó, ao invés do livro digital. Vamos lá. O quarto: releia o texto e transcreva a seguir as formas verbais que você encontrou. Quais são as formas que vocês encontraram aí? Estar lendo, acho e sentir, tá certo? Quinto, agora transcreva abaixo a forma verbal composta de dois verbos juntos. Qual é aí que tem dois verbos juntos? É a que diz estar lendo. São dois verbos juntos, tá certo? Estar e ler. Estar lendo. O sexto, a forma verbal que você destacou descreve quantas ações. Ele está lendo. Ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo ou apenas uma? Tia, mas são duas palavras. Sim, mas corresponde a uma ação. Ele está lendo. Então, corresponde apenas a uma ação. E é o que a gente vai ver agora em verbo principal e verbo auxiliar. Verbo principal e verbo auxiliar, eles vêm juntos. No entanto, eles irão indicar apenas uma ação. Veja, vamos aqui à página 67. Alguns verbos se juntam a outros para auxiliá-los na expressão de um sentido ou para formar sua conjugação. São chamados de verbos auxiliares, ok? Já aquele que transmite a ideia central é chamado de verbo principal. Já está dizendo, são dois juntinhos, mas eles irão passar apenas uma ação. Um vai auxiliar a ideia principal. Observe. Que livro você está lendo? A ação que o drone se refere é a de ler, certo? O verbo estar auxilia na conjugação do verbo ler, assegurando a ele o sentido de uma ação praticada no momento da fala do drone. Dessa forma aqui, ó, estar é o verbo auxiliar, ele vem primeiro. E ler é o verbo principal, ele vem em segundo. Aí tem aqui o diálogo de dois meninos. Esse aqui diz: tenho pensado em fazer curso de pilotagem de drones. Tenho pensado, ele quer dizer duas coisas? Não, ele está querendo dizer o seguinte, que ele pensa em fazer esse curso. Então as duas palavras, né, estão juntas para mostrar apenas uma ação.
Então, tenho, né, do verbo ter, e pensado, do verbo pensar. Então, os dois, certo? Se juntaram para passar uma única mensagem. Lembrando que, Tia colocou aqui, ó, o verbo principal, ele vem em segundo, e o verbo auxiliar, ele vem primeiro. Aí aqui, ó, o menino diz, minha irmã está fazendo. Estar fazendo. Ok? Os dois para dizer uma ideia só, certo? Aí vem aqui, ó, tenho pensado. É o que esse menino moreninho fala. Tenho pensado. Duas palavras que vêm para mostrar uma única ação. Então, tenho é o verbo auxiliar, vem primeiro. Pensado é o verbo principal que vem em segundo, certo? Vem depois. Aí aqui, ó, estar fazendo. Quem vem primeiro, tia? O verbo auxiliar. E em segundo, o verbo principal. Tá bom? Aqui embaixo, ó, os principais verbos auxiliares são ser, estar, ter, haver e ficar. Bora lá. Quais são os principais verbos auxiliares? Tem outros, mas esses são os principais. São eles: ser, estar, ter, haver e ficar. São os verbos auxiliares. Lembrando, o verbo auxiliar ele vem primeiro. Outros verbos também podem atuar como verbo auxiliar, sempre que seu sentido não transmita a ideia central da estrutura verbal. Conseguir, poder, dever, querer, continuar, ir, andar, acabar, etc. Por exemplo, aqui, ó, os drones conseguem filmar as grandes alturas. Conseguem filmar. Quem vem primeiro? O verbo auxiliar. Quem vem segundo com a ideia principal? O verbo principal vem em segundo. Os robôs não podem sentir emoções. Podem auxiliar o verbo principal. Certo? Já está dizendo aqui, ó, podem o verbo auxiliar, vem primeiro. E sentir o verbo principal. Ela acabou chegando tarde à aula de robótica. Acabou, auxilia a ideia principal. Acabou, vem primeiro, verbo auxiliar. Chegando, verbo principal, vem em segundo. Página 68. Na página 68, aqui em cima, leia o texto e responda as questões a seguir. Guerra do futuro, fraquezas e pontos fortes de robôs e humanos. Tem aqui o robô e humano, versus humano. As vantagens dos robôs. Quais são as vantagens dele? Não precisam de ar, água ou comida. Podem trabalhar 24 horas durante 365 dias. São mais velozes para realizar cálculos. São mais precisos no desempenho das tarefas. As desvantagens: devem ser programados. Para serem programados, precisam do homem. Não reproduzem sentimentos. Ainda não lidam com o inesperado. Estudos querem evitar que tenham de ser reprogramados diante do inesperado, mas ainda são estudos, né? Humanos: quais são as vantagens de ser um humano? Podem antecipar as necessidades dos outros. Conseguem se colocar no lugar do outro, né? Empatia. Já há estudos para que robôs façam isso, mas só são estudos, viu, gente? Lidam bem com o inesperado. O cérebro humano executa mais operações por segundo que supercomputadores, mas robôs superarão isso segundo estudos. E as desvantagens: não têm a mesma velocidade para esquadrinhar grandes volumes de informações. Necessitam de períodos de descanso, de comida e de água. Então tem aqui as vantagens e desvantagens dos robôs, vantagens e desvantagens de ser um ser humano. Pronto. E aqui tem um exercício. Vamos treinar aqui verbo auxiliar e verbo principal, certo?
Indique o verbo principal e o verbo auxiliar nas seguintes expressões. Letra A. Devem ser programados. Quem é o verbo auxiliar? Vem primeiro. Devem. Ser é o verbo principal, vem segundo, tá vendo? Tia já respondeu para facilitar. Letra B. Podem antecipar as necessidades dos outros. Podem, verbo auxiliar, vem primeiro. Antecipar, o verbo principal vem em segundo. Aí eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó. O verbo auxiliar ele vem primeiro e o verbo principal vem em segundo, tá bom? Continuando aqui a letra C. Podem trabalhar 24 horas durante 365 dias. Podem, verbo auxiliar. Trabalhar, verbo principal, vem em segundo. Quem é o verbo auxiliar, tia? Podem. Principal, trabalhar. Segundo. A seguir, reescreva as expressões utilizando apenas um verbo, sem alterar o sentido apresentado. Aí tem a letra A. Devem ser programados. Certo? Devem, verbo auxiliar. Ser, verbo principal. Tia, mas o que é que eu vou fazer? Você vai escrever reduzindo, tá certo? Como é que fica, tia? Passando a mesma mensagem, sem modificar a mensagem. Devem ser programados, ou seja, programe-se, certa forma contraída. Podem antecipar as necessidades dos outros, ou seja, antecipam as necessidades dos outros. Ok? Eu contraí. Letra C. Podem trabalhar 24 horas durante 365 dias. Trabalham 24 horas durante 365 dias. Terceiro, com base no infográfico lido, que é aqui, ó, certo? Informações aqui. Quais são as vantagens dos robôs em relação aos seres humanos? Quais são as vantagens? Coloquei uma aqui para vocês como sugestão. Os robôs não precisam de água, podem trabalhar 24 horas por dia. Vocês podem pegar outra sugestão aqui, ó, no texto do lado. Quarto, o que você pensa a respeito da comparação entre seres humanos e robôs? Concorda que o ser humano tenha desvantagens em relação a eles? Pensa direitinho aí e coloca, certo? É uma resposta pessoal. Então, meus amores, essa aqui foi para fechar a revisão de português, tá bom? Certo? Qualquer dúvida, chama a tia, lê novamente, grife o que você achar necessário, importante. Tia, grifei isso aqui, tá bom, é assim. Tia, tô com dúvida. Chama lá e a gente vai se ajudar, tá certo? Beijos, meus amores, que vocês tenham aprendido direitinho, que tia já tenha conseguido passar para vocês, certo? Passei com muito amor, muito carinho. E qualquer coisa, chama a tia. Fiquem com Deus, se cuidem, que tudo isso passe logo para a gente voltar para a nossa sala de aula. Tô morrendo de saudade de vocês, tá certo? Beijos, amo vocês. Tchau.